Fala investidor, tudo bem com você? Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou o criador do site Poder de Investimento e também do guia completo de imposto de renda para investidores. E hoje eu vou te mostrar quais são os impostos nos investimentos em 2025. E não só isso, vou te mostrar também como que você paga, como calcular quanto pagar na parte de ações, fundos imobiliários, day trade, mini índice, mini dólar, renda fixa, criptomoedas, todos os impostos do day trade, quanto que é, enfim, um vídeo realmente muito completo. Então, sem mais delongas, vamos bem direto ao ponto. E antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, para não ficar nenhuma dúvida sobre quanto pagar, como calcular em cada tipo de operação no mercado financeiro, eu abri aqui o mapa mental do meu guia completo de imposto de renda para investidores e vou abrir aqui uma aula desse treinamento onde eu falo tudo isso aqui para vocês. Então, quando que eu tenho que pagar imposto e principalmente quanto que é o imposto de cada tipo de investimento. Vou te mostrar todos aqui e no final eu mostro uma tabelinha e faço algumas simulações para que você saiba exatamente como funciona todo esse processo. Eu vou te mostrar aqui que a gente tem alguns pilares dentro do imposto de renda nos investimentos. E por ter pilares separados, que são na verdade tipos de investimentos, você não vai poder juntar um com o outro. Então, até na hora de controlar suas operações, tenta controlar o mais separadamente possível, por tipo de operação e por ativo principalmente. Vamos começar com o day trade. Então, day trade é um pilar que é totalmente separado dos outros pilares. Então, a primeira dúvida que os traders iniciantes têm: Pedro, eu vou começar agora e eu fiz lá swing trade e day trade. Só que eu vi que o swing trade em ações tem uma isenção, que eu vou te falar daqui a pouco qual que é. Mas eu fui lá e fiz day trade também, aí eu perco a isenção do swing trade. Cara, nunca junte os pilares. Pilares são separados. Então, day trade é day trade, swing trade é swing trade. Você vai ter que separar essas operações tanto no cálculo do imposto quanto na hora de declarar. São abas separadas dentro da declaração de imposto de renda. Mas começando com o day trade. No day trade você vai pagar 20% de imposto sobre o seu lucro líquido. O que é o lucro líquido, Pedro? É sempre depois de todas as taxas. Então, taxa de corretagem, taxa de liquidação, taxa da bolsa, você pode tirar tudo isso e vai pagar os 20% sobre esse valor. Um detalhe importante que eu vou até te mostrar na simulação: isso aqui é mensal, então todos os meses você vai ter que pagar imposto caso você esteja no lucro. Como que você paga esse imposto? Você mesmo vai ter que calcular. Então você vai ter que ter o controle de suas operações, ver o quanto que você ganhou ali no mês em day trade e vai calcular 20% desse lucro líquido. Aí você vai emitir uma DARF no seu banco com o valor devido, você mesmo que preenche lá, tipo um boleto que você gera, e vai pagar essa DARF. Esse pagamento tem que ser feito até o último dia útil do mês seguinte. Então eu fiz aqui em janeiro, você vai ter até o último dia útil de fevereiro para estar pagando esse imposto. Eu não vou entrar a fundo em como gerar e pagar uma DARF, porque já tem um vídeo no canal sobre isso e não é o assunto principal do vídeo. Então o link desse vídeo vai estar na descrição para vocês verem também esse processo prático de gerar e pagar a DARF. Mas seguindo aqui, no day trade também temos o IRRF, que é basicamente o imposto retido na fonte. Todo lucro que você tem no dia é descontado 1% desse lucro. Então, se no dia 01 eu ganhei aqui R$100, vai ser descontado logo de cara R$1 de imposto. Se no dia 02 eu perdi aqui R$200, não é descontado nada, porque ser 1% de um valor negativo vai dar negativo, e claro que a Receita nunca quer te dar dinheiro, né? Só quer tomar. Então aqui não é cobrado nada, aqui é zero. E se no dia 3 você teve um lucro aqui de R$50, 50 centavos de imposto. Se você ver bem, nesse mês aqui, considerando que está no mesmo mês esses dias, né? Você teve um prejuízo, né? Então aqui eu perdi no final R$50. Você não tem que pagar imposto porque você está no negativo, mas você já pagou o imposto, você pagou R$1,50. Então lembra de declarar isso aqui na parte de declaração anual de imposto de renda, porque dá para você compensar os prejuízos com o seu IRRF. Tem pessoas que cometem um erro de calcular 19% no day trade. Inclusive, se eu não falasse isso aqui, ia ter um tanto de gente falando: ah, Pedro, mas você colocou errado, day trade na verdade é 19%. Se você calcula 19%, você só vai considerar que isso aqui foi cobrado
sobre o lucro total do mês. Só que nesse mês aqui, olha só, você nem teve lucro e foi cobrado esse imposto. Então o certo não é calcular 19% sobre o valor do mês, tá? Você vai calcular 20% sobre o lucro líquido, tirando todas as taxas. Depois você vai ver o imposto que você tem que pagar. Vamos supor que você lucrou em um mês R$100. Então o imposto seria 20. E desse imposto, tira tudo que você já pagou de IRRF. Aí sim vai dar o valor certo. Então seria 20% aqui, só que você já pagou uma parte e vai pagar o restante através da sua DARF. Já para o Swing Trade, que é uma operação de mais de um dia, você vai pagar 15% de imposto. Ah, Pedro, e para eu que sou investidor de longo prazo, vendo uma ação bem pontualmente, também é um Swing Trade. O Swing Trade aqui seria uma operação normal, na verdade, é aquela operação que dura mais de um dia. Pode ser um dia, 5 dias, 10 anos. Quando você vender esse ativo, você vai calcular o lucro nessa operação, pega o preço de compra, preço de venda, vê o quanto você ganhou ali e vai calcular 15% desse valor vai ser o imposto. Ganhei R$100, vou pagar R$15 de imposto. E também tem esse imposto retido na fonte, a gente chama de dedo duro, que é para a Receita saber que você está operando as ações e se você não pagar, você vai ser autuado, porque isso aqui realmente fala para a Receita na hora que você operou ações e etc. Operou na Bolsa de Valores em geral. Enquanto no Day Trade esse IRRF é sobre o lucro, 1% sobre o lucro, no Swing Trade é sobre o total de operação, 0,05%. E aqui é a mesma coisa, peguei o lucro líquido, deu aqui R$100, eu tenho que pagar 15, eu vou abater o que eu já paguei de IRRF para gerar minha DARF sobre o valor restante. E aqui vem um ponto muito importante que muitos investidores iniciantes se enganam também. Temos isenção no Swing Trade, só que apenas em ações. Ah, Pedro, vendi lá fundo imobiliário menos de R$20 mil por mês, então eu estou isento. Não. Ah, Pedro, vendi opções, mas foi menos de 20 mil. Vendi ETF, mas foi menos de 20 mil. Vendi BDR, foi menos de 20 mil. Não tem isenção. O único ativo que tem isenção aqui no Swing Trade são as ações, caso você venda menos de R$20 mil no mês. Ponto importante. 20 mil no mês, não é por venda. 20 mil em vendas, não é lucro. E aqui também tem o ponto de que é em Swing Trade, então é separado de Day Trade. Ah, Pedro, eu fui lá e vendi R$19 mil aqui no Swing Trade, 18 mil, que já está escrito aqui, né? Vendi 18 mil no Swing Trade, só que eu fui lá no Day Trade e fiz R$100 mil em venda e operação. Não importa. Um pilar é separado do outro. Então você vai calcular sempre o lucro sobre o pilar aqui. Então seria só a parte de Swing Trade. E lembrando que é dentro do mesmo mês. Considerando do dia 1 até o último dia do mês, tá? Ah não, Pedro, eu comecei a operar dia 10, então tem que ver até o dia 10 do mês seguinte? Não. Se você começar a operar dia 29 e no outro dia já for dia 1º, você vai ter o dia 29 ali, no dia 1º, zera esse total aqui de isenção. Então você já pode operar até 20 mil de novo, vender no caso, né? E a soma de todas as vendas de todas as ações do mês, e aí você vai saber se você está isento ou não do lucro que você teve. Eu vou te mostrar na parte de simulação também que a gente tem o processo de compensação de prejuízos. Então, se em janeiro eu tive um prejuízo aqui de, por exemplo, R$100, eu só vou pagar esse imposto, também serve para Day Trade, só que lembra sempre que são pilares separados. Você só vai pagar imposto quando você superar esse ganho nos próximos meses. Então, se em fevereiro aqui eu ganhar, por exemplo, R$200, eu vou ter que pagar imposto sobre essa diferença aqui, sobre os 200 menos os 100. Então, tem que pagar imposto sobre R$100, que é o que eu estou no positivo. E esse prejuízo ele pode ser carregado por quanto tempo você precisar. Então, se eu ficar 5 anos ali no prejuízo, eu nunca vou pagar imposto até que eu supere esse prejuízo acumulado. Desde que você declare o seu imposto de renda. Muitos investidores iniciantes também cometem esse erro. Ah, perdi dinheiro ali, não vou declarar nada. E aí depois você perdeu esse direito à isenção porque você não declarou lá que você teve um prejuízo. Em relação a fundos de investimentos, nós vamos ter as ações, os fundos de ações vão ser 15%, independente do prazo. Fundos imobiliários vão ter o imposto de 20%, assim como no Day Trade. Fundos imobiliários não importa se foi Day Trade, se foi Swing Trade, o tempo da operação, você vendeu com lucro, você vai ter que pagar imposto. E não tem faixa de isenção. Se vendeu lá R$1.000 fundos imobiliários, já tem imposto. Outra coisa também que os investidores confundem.
A DARF, ela deve ser paga e o valor mínimo que você pode pagar é R$15. Aí os investidores pensam o seguinte, tá bom, vendi ali um fundo imobiliário, mas o meu lucro deu pouco, então a DARF daria menos de R$15, então eu estou isento. Você não está isento, você só não tem que pagar a DARF ainda. Você tem que anotar aquele lucro, aí assim que você tiver outro lucro e o total ali da DARF somando as duas der mais de 15, você vai ter que pagar essas duas DARFs juntas. No caso, uma só, não tem que tirar duas não, né? Você vai só somar ali o valor a pagar. E os demais fundos aqui, fundo de renda fixa, fundo multimercado, etc., vai seguir a mesma tabela da renda fixa e tem a questão do come cotas, tá? Então você não tem que se preocupar nesses demais fundos em gerar DARF. Enquanto em ações, fundos imobiliários, etc., você tem que gerar DARF para estar pagando. Nesses fundos já é descontado do próprio ativo. No caso, você vai perder um pouco das cotas que você tem. Comprei 100 unidades de um fundo, aí vai calcular lá o imposto, semestralmente vai diminuindo. Então, quando eu vou ver, eu estou com 99, depois estou com 98, que é o imposto que vai sendo abatido. Aí esse ponto vai depender bastante do tipo de fundo, se é um fundo de curto prazo, de longo prazo, que aí vai pegar a alíquota da renda fixa. Então aqui eu vou falar para você qual que é a alíquota da renda fixa, pode ver que está só a bolsa de valores. A renda fixa é bem simples de entender na verdade, que está aqui nessa tabela que eu vou mostrar para vocês. Renda fixa não tem DARF, o imposto é direto retido na fonte, assim que há o resgate do investimento. Então eu investi lá no Tesouro Selic, estou ganhando R$100. Quando você tirar esse dinheiro, vai ser abatido um desses valores. Como saber qual valor que vai ser abatido? De acordo com o tempo que você ficou nesse investimento. Então, se eu fiquei até 6 meses, vai ser o maior imposto aqui, 22,5% sobre o seu lucro líquido. Se eu fiquei mais de 6 meses, menos de um ano, 20%. Se eu fiquei mais de um ano, menos de 2, 17,5%. E se eu fiquei mais de 2 anos, 15% sobre o lucro. Então, quanto maior o tempo que você ficar, menor vai ser o imposto que você vai pagar. Em relação a isenção na renda fixa, há poucos investimentos que têm essa isenção. Debêntures incentivadas, LCI, LCA, CRI, CRA e poupança. Os outros têm esse imposto que a gente chama de alíquota regressiva. Quanto mais tempo, menor o imposto. E esses fundos, sem ser de ações imobiliárias, seguem essa mesma questão aqui da renda fixa. Em relação às opções, a mesma coisa aqui quando a gente pega day trade, swing trade. Então, os outros ativos da bolsa vão seguir essa lógica. Se eu fiz day trade com opções, eu vou pagar 20%. Se eu fiz swing trade com opções, eu vou pagar 15%. ETFs, a mesma coisa. Day trade 20%, swing trade 15%. BDRs, mesma coisa também. E aí que entra criptomoedas e investimentos no exterior. Se eu fosse falar um ano atrás, eu falaria que se você vendeu até R$30 mil em criptomoedas ou em ações exterior, você está isento. Funcionava, né? Igual essa parte das ações aqui do Brasil. Se naquele mês vendi menos 35 mil, não importa o lucro que eu tive. Mas não existe mais essa isenção para o exterior. Então, se você está com uma corretora de criptomoedas aqui do Brasil e fez menos de R$35 mil por mês em venda, você está isento. Agora, se eu estou utilizando a corretora de criptomoedas do exterior, eu não tenho mais essa isenção. Então, qualquer valor que eu vender, eu vou estar pagando aqui 15% de imposto sobre o meu lucro líquido. E a principal diferença é que você não tem que gerar uma DARF, etc. Essa aqui tem uma base anual. Então, é só quando você for declarar o seu imposto de renda que você vai pagar esse imposto. E também tem um ponto importante, que é o que eu vou te mostrar agora na parte de simulação, que é o seguinte. Como eu te falei, você pode estar compensando os prejuízos. Então, tenho aqui os resultados, swing trade, por exemplo. Então, aqui se em janeiro você foi lá e ganhou R$100, em fevereiro você foi e perdeu 200, depois março você foi e ganhou R$50, você vai ver que você vai ter que pagar aqui em janeiro. Então aqui que vem um ponto muito importante, que também é um erro de vários investidores. Você só pode compensar os seus prejuízos futuramente. Então o prejuízo de fevereiro, ele pode ser compensado em março. Mas se eu tive, por exemplo, aqui um lucro em janeiro, o prejuízo de fevereiro, não importa, porque janeiro já está fechado e você vai ter que ter pago esse imposto, porque até então você estava no lucro. Então a base dos investimentos aqui do Brasil é mensal, você vai considerar mês a mês. Já a lá dos Estados Unidos, do criptomoedas no exterior, é uma base anual.
Então, se você teve aqui, nesse mesmo caso, um lucro aqui em janeiro, mas no final ficou no prejuízo, você não tem que pagar imposto. Você vai considerar o resultado todo do ano, e aí no final você vai ver se você tem que pagar imposto ou não. Aqui mesmo prejuízo, no caso das ações, você teria que ter pago porque o seu lucro veio antes dos seus prejuízos. E aqui em março, por exemplo, eu estou com um prejuízo a compensar. Então, no caso, eu tenho aqui R$200 de prejuízo acumulado, né? Lembrando que sempre que você pagou o imposto, zerou aqui, porque já foi pago, enfim. Eu só pagaria imposto caso lucrasse mais R$200 e seria sobre a diferença. Então, eu lucrei R$300. Você pegaria aqui e pagaria imposto sobre R$100, que seria essa diferença. Vamos supor que eu estou no lucro, eu lucrei aqui R$500 também em fevereiro, eu lucrei em todos os ativos. Só que no day trade eu fui muito mal, eu perdi R$500, no fevereiro eu perdi R$2.000, e aqui eu ganhei 50 no final. Se você for ver mês a mês, eu tive aqui lucro, mas tive prejuízo, então não tem que pagar imposto, certo? Dá menos 400, eu não vou pagar imposto sobre prejuízo. Não é assim que funciona. Lembra dos pilares, eu não misturo day trade com swing trade. Então, se eu estou no lucro em um pilar, eu vou ter que pagar imposto sobre esse pilar. O outro pilar é outra história. Você só vai conseguir compensar lucros e prejuízos dentro do mesmo pilar, mês após mês. Então, day trade é apenas com day trade, aqui você não vai ter que pagar nada, né, porque está no prejuízo, e esse prejuízo você vai acumulando o tempo que você quiser, basta que você coloque lá dentro da sua declaração anual de imposto de renda. E os fundos aqui eu não vou nem fazer porque é o mesmo passo a passo, tá? Seria para fundos imobiliários. Seria exatamente igual ao do swing trade aqui, day trade com alíquota de 20%. E agora você está se perguntando, tá bom, Pedro, beleza, eu entendi, se eu tiver R$100 aqui de lucro em janeiro, eu vou ter que pagar imposto, né, dentro do swing trade, day trade. Mas como que eu faço para dividir? Eu não tenho controle nenhum, eu só fiz as operações ali, ganhei em um lado, perdi em outro, e agora eu tenho que colocar na declaração, e eu até vi lá que tem que colocar os ativos separados. Então eu tenho que colocar no day trade quanto que eu ganhei ações, quanto que eu ganhei em mini índice, quanto que eu ganhei em mini dólar, para poder compensar ali e entregar sem ter que ganhar multa da Receita, ter CPF bloqueado e etc. Realmente é complicado essa parte para quem ainda não se controlou ao longo do ano. Mas lá no meu guia completo de imposto de renda, que é este daqui, o link vai estar na descrição no primeiro comentário, e está custando apenas R$ 89,90, está 40% de desconto, eu tenho várias ferramentas que te ajudam nisso. Como, por exemplo, esta planilha aqui de day trade. Eu tenho ela de swing trade também para investimentos, você só coloca lá, ela já calcula a sua DARF, etc. Mas nessa parte aqui de day trade, eu coloco as minhas operações, ela vai mostrar meu desempenho geral ao longo do ano, até para eu melhorar meus trades, e tem a parte de imposto de renda. Vai calcular para você quanto você tem que pagar e também vai dividir em tipos de ativos para que você consiga declarar facilmente. E tem uma que é mais automática que essa ainda, tá? Essa aqui você ainda tem que colocar as operações para dividir para você. É mais para você se controlar ao longo do ano. Mas lá também tem uma planilha que é automática. Você copia os seus dados lá da B3, eu mostro como copiar, claro, cola, e ela divide tudo para você, entre day trade, swing trade e ativos. Fica muito mais fácil de tanto calcular quanto declarar o seu imposto no final do ano. Então já aproveita que está na promoção, para esse risório tudo que eu entrego aqui, tem todo o passo a passo, te mostrei aqui o mapa mental, né, que é apenas uma das aulas, aqui eu mostro como declarar na prática, abre meu aplicativo, te mostro onde colocar cada coisa, e tem várias planilhas como essa que te ajudam bastante. O treinamento é vitalício, você tem suporte exclusivo, pode tirar suas dúvidas direto comigo por aqui, tenho mais de 350 alunos, apenas classificações positivas, meu intuito realmente é te ajudar, você pode ver tudo que eu te ofereço pelo preço que está custando. Então já acessa o link aí, basta clicar em comprar agora, fazer o pagamento, você recebe o acesso ao seu e-mail em alguns minutos, é bem tranquilo mesmo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo, e antes de fechar o vídeo não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima, bons investimentos e fui!